Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Fernanda Muzardo, especialista em marketing digital, em mídias sociais, em negócios da internet e tudo mais, vai falar com você agora, ouvinte da CBN. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Tudo ótimo, Joyce. Tudo excelente. Que bom. Hoje estou animada. Pois é, animação para falar de algo que pode desencadear um baita de um estresse em uma empresa. Fernanda, como fazer gerenciamento de crise nas redes sociais? Então, a crise nas redes sociais nada mais é do que um grande barulho negativo à marca. É comum, quando a gente fala de gerenciamento de crises, imediatamente associar a grandes marcas, ou de repente aqueles casos mais marcantes, mais fortes, mas não. A crise ou a necessidade de gerenciá-la vem daquele cliente que está irritado com a empresa e que vai usar a internet como mecanismo para conseguir ter a solução do seu problema. Então, vale para qualquer negócio, vale para qualquer tamanho de empresa e vamos incluir também para algumas pessoas, alguns nomes, algumas figuras públicas também. O que pode gerar uma crise nas redes sociais? Questões que não estão ligadas diretamente a causas naturais ou de repente estruturais, né? De repente a empresa sofreu algum dano material, por exemplo, um incêndio, e aí precisa fazer todo um gerenciamento de crise por conta dessa situação, dessa ocorrência. A fala ou atitude de algum profissional que está ligado à empresa, por exemplo, algum diretor, algum colaborador, até mesmo um garoto propaganda, e aí é o caso de muitos influenciadores, que a empresa acaba rompendo o contrato com eles por conta de uma conduta inadequada por parte dessa pessoa que de alguma forma está vinculada a essa empresa. Temas sensíveis também, ou mal abordados, causa social, tema político-social também, ou ainda o marketing de causa que foi abordado na semana passada, de repente a empresa faça um marketing de causa de uma maneira equivocada e também isso pode gerar uma crise nas redes sociais. Problemas com os produtos, desde a entrega do produto, né, quando a entrega demora demais para acontecer, ou até mesmo o produto com um defeito, né, defeito de fabricação de produto realmente. Mas o mais comum de todos e que acaba abrangendo daí realmente todo tipo de empresa, de qualquer segmento, é com relação ao atendimento. E é nesse ponto, o impacto de um cliente insatisfeito é tão grande, muito maior do que um cliente... O impacto de um cliente quando ele não está na internet já é negativo, mas quando ele vai para a internet é ainda muito mais desastroso. Normalmente, quando o cliente vai falar mal da empresa, ele vai demonstrar sua insatisfação na internet, é porque ele já procurou essa empresa em um canal em que ela possuía, mas ela não deu uma solução satisfatória. É aí o que gera uma reclamação, virando uma grande crise. Eu quero chamar a atenção para quem está nos acompanhando hoje, para alguns números. Um cliente insatisfeito, para você resolver, para você ter o mesmo peso, vamos dizer assim, de um cliente insatisfeito, você precisa de 12 satisfeitos. De acordo com algumas pesquisas, por exemplo, para cada cliente que reclama, existem outros 26 que também ficaram insatisfeitos, mas que ficaram quietos e que eles não voltarão mais a comprar naquela marca. E para cada cliente que teve um problema com a marca, ele conta mais ou menos para umas 8, 10 pessoas próximas, conhecidos dele mesmo, dos problemas que ele teve com aquela marca. Então, um cliente insatisfeito, ele vai contar o caso dele para pelo menos 8 pessoas, isso na vida normal dele, fora da internet. Agora, vamos jogar isso para o mundo público da internet e de uma maneira viralizada, o dano de uma reclamação mal respondida, de um atendimento equivocado, é absurdo, é muito mais danoso. E aí, puxando ainda o gancho da questão do atendimento, não sei se você sabe, Joyce, mas o brasileiro tem um tempo médio aceitável de espera. Quanto tempo um brasileiro espera para ser atendido? Aproximadamente 10 minutos. Isso vale tanto para aplicativos de mensagem quanto para a rede social. E o que o usuário entende de atendimento? De todas as esferas. Um comentário e uma publicação numa rede social, ele já entende que ele precisa de um atendimento por ali, ou até mesmo quando ele entra em contato via WhatsApp ou por alguma mensagem. Então, o tempo de espera dele é de 10 minutos. Então, junta tudo isso, quando o cliente tem algum problema com a empresa, entra em contato, não resolve, ele vai para a internet, ele espera uma resposta imediata, também não tem essa resposta imediata, e aí por isso que acaba gerando crises muito graves para dentro das marcas, porque existiu aquele barulho, aquela movimentação grande
na internet, danificando cada vez mais a marca. Então, como que a gente deve agir caso aconteça algum desses itens, né, ou que ocorra algum problema, alguma situação, problema com um cliente dentro da rede social? Primeiro, manter a calma. Ficar ansioso, irritado com a reclamação ou com a situação só vai atrapalhar. E é engraçado porque a gente fala, primeiro item, manter a calma, é porque é muito normal realmente as pessoas acabarem na ânsia ali, na ansiedade, acabar se equivocando e respondendo de uma maneira errada para piorar ainda mais o cenário. É importante também que a empresa tenha um porta-voz e este porta-voz seja uma pessoa minimamente equilibrada. Eu já vi muita empresa que o dono se colocou à frente para resolver e ele só piorou a situação porque ele não é uma pessoa preparada para falar com alguém que já está irritado. Então, de preferência, que a empresa tenha ali um porta-voz, uma pessoa que vai responder por ela publicamente para que realmente evite e diminua os possíveis problemas. A antecipação de possíveis problemas. Veja só, lá em meados de 2005, era usada uma estratégia de apagar comentários negativos ou qualquer caso negativo. Mas ainda vejo muita empresa que adota esse comportamento de tentar excluir ou tentar obstruir alguma ação do cliente, de acionar essa empresa publicamente, principalmente na internet. É uma ação completamente errada, é ultrapassada e só fomenta ainda mais a ira do cliente. É como se você tentasse jogar gasolina para apagar um incêndio. Uhum. Então, a antecipação desses problemas, como que a gente faz isso? A gente usa uma palavrinha chata que é o social listening, acho que é assim que fala. Na tradução direta, é uma escuta social, que nada mais é do que a prática de você identificar, monitorar e acompanhar todos os comentários, menções ou o que as pessoas estão conversando sobre a sua marca nas redes sociais. Mas faça isso com o objetivo de antecipar possíveis crises. Toda grande crise começou com um comentário fora de ordem ali, um pouco mais agressivo, e a empresa não respondeu rapidamente, ou ela não teve uma ação imediata e acaba se tornando um grande e enorme problema, impactando muito mais gente. Então, adotar essa estratégia de antecipar possível problema é quando você permite que o usuário comente nos seus conteúdos, que você responda, que você tente de alguma forma sempre resolver os problemas por ali mesmo, por onde ele acabou te acionando. Reconhecer os erros também é uma boa estratégia, com cautela, claro, mas tente ser o mais humano possível e sempre que possível peça desculpa pelo erro cometido. Manter todos bem informados, olha só, esse é um ponto bem importante porque a empresa acaba achando que ela não precisa reportar isso para seus próprios funcionários, mas é bem importante que todos os profissionais que fazem parte da empresa saibam do que está acontecendo, saibam também das medidas que estão sendo adotadas, porque funcionários, colaboradores, parceiros, eles acabam sendo porta-voz dessa empresa, principalmente no mundo off, eles acabam distribuindo a informação. Então, mantenha todos bem informados. Cliente, se for o caso, rede social, lógico, né, caso for um item público, e também seus funcionários. Deixe todos bem informados sobre tudo o que está se passando. Quanto mais rápido for, melhor. Então, o que a gente acaba percebendo? As empresas demoram muito tempo, tanto para identificar um problema, quanto para entender toda a razão do problema em si. Então, entenda o que foi o gatilho, o motivador da reclamação ou do problema em si, e tente mapear o mais rápido possível a solução, sempre de uma maneira muito transparente e muito rápida. E use o canal que foi o eixo principal do problema. Se foi no Twitter, é no Twitter. Se foi, de repente, num Reclame Aqui da Vida, no Google Meu Negócio, aonde esse teu cliente, aonde a situação está mais acalorada, mais forte, tente se pronunciar de uma maneira mais rápida por este canal. E é de bom tom parar com as ações de marketing. Então, se caso a situação tenha tomado grandes proporções, principalmente quando ela se torna muito conhecida na cidade ou, de repente, na região, e ainda também quando o caso extrapola os limites e também vai para a pauta da mídia tradicional, é sempre de bom tom parar com todas as ações de marketing que a empresa está realizando. Então, cuide da sua reputação, porque ela é única, ela é intransferível e no ambiente digital não é nada mais importante do que a reputação de uma marca. Fernanda, eu tenho duas dúvidas que eu gostaria aqui de perguntar para você.
Primeiro, até virou motivo de chacota quando alguém precisa fazer um esclarecimento e usa determinadas assim técnicas, vai de roupa branca na frente nos stories falando, não era bem isso que eu pensava que ia acontecer, não foi minha intenção. Isso normalmente é de pessoas mesmo, não de empresas, de marcas. Como então deve ser esse posicionamento também? Por exemplo, o dono da empresa pelos stories, ele pode fazer um esclarecimento desse? Qual deve ser o canal? É cada vez formal, inclusive, deixar um pouco essa informalidade de lado? Olha, se a empresa tiver um porta-voz, não necessariamente que ela precisa ser o dono. Como eu falei, às vezes o dono não é a pessoa mais preparada para estar à frente da situação, para falar em nome de. Ele pode ser um bom gestor, mas na hora realmente de falar ali com outras pessoas, ele talvez não seja o melhor dos porta-vozes. Mas se for, que ele vá. E vá de uma maneira mais humana. Por que o roupa branca? Porque o roupa branca transmite calma, tranquilidade, mas não necessariamente que você precise realmente se portar ali de roupa branca, mas estar acessível. Eu acho que a grande palavra é se mostrar acessível. Quando você se mostra acessível, tanto para ouvir quanto para resolver, as pessoas entendem. Claro, as marcas e as pessoas cometem erros e é totalmente possível de compreender. Tente traduzir isso no seu comunicado. Onde é o melhor ambiente? De preferência, aonde tem a maior audiência, onde o fato ocorreu. Então, vamos supor que teve um problema numa rede social específica, comece por ela a resolução, seja no stories, enfim, aonde foi a situação problema. De preferência, com um porta-voz já adiante e com todas as informações, identificando qual foi o problema e trazendo qual vai ser a solução e em quanto tempo. Deixar isso de uma forma muito transparente vai facilitar. Se o caso realmente tomou uma proporção maior, usar de todos os outros canais para se posicionar vale a pena, incluindo o portal ou o site que a empresa possuir. O que é importante? Se mostre acessível. As pessoas sabem que pode ocorrer falhas, erros, pode-se trazer ali uma situação que é delicada, mas se mostrar acessível, tanto para ouvir quanto para resolver o problema, sempre será a melhor saída. E de uma maneira rápida, não espere o circo estar todo pegando fogo para você realmente ir lá e se posicionar, ir lá e falar algo sobre. Identifique no menor sinal e se mostre ali que está adiante, que está tentando resolver a situação. Isso vale, Joyce, para qualquer negócio, tá? A gente fala, às vezes, de porta-voz, e daí a pessoa cria uma ideia de que é uma grande empresa, mas não é. É a tua loja do bairro, é a loja que vende roupa, é, de repente, um problema que teve com um dentista, ou com o salão de beleza, enfim, são negócios reais, pequenos, que tem suas situações, suas pequenas situações de crise, mas que para o negócio dele, uma reclamação publicamente acaba tendo um transtorno ainda maior e um dano muito maior, principalmente financeiro, porque acaba diminuindo bastante o fluxo de venda, de mensagem, de contato. Então, para essas marcas, o dano pode ser ainda muito mais grave, porque o capital, né, o tamanho dele também não dá para ficar brincando tanto assim. Então, vale para qualquer situação. Se coloque ali na frente, se for o caso, peça desculpa, mas principalmente mostre que você entendeu do problema e não tente contornar a situação. Eu vejo muita gente tentando desviar o assunto, quando que na verdade o problema é X. Fale sobre X, diga quando que você vai resolver e como você vai resolver de uma maneira mais acessível possível. Fernanda, muito... E a segunda dúvida? Então, eu ia rapidinho, então 1 minutinho aqui para ver se para você pode esclarecer para mim. É sobre os comentários. Eu vejo também com frequência que algumas contas desativam os comentários em situações como essa, quando há muito burburinho, e burburinho questionando um serviço ou alguém, até não só da postagem em si, que pode ter dado toda a repercussão, mas de anteriores. Essa também é uma estratégia ou não? Essa é velha, ultrapassada, vai só gerar ira. O usuário sempre vai encontrar uma forma de comentar algo. Você não tem condições de arcar e de anular o comentário de um usuário na internet. E você não sabe nunca quem ele é. É muito normal a empresa olhar um perfil e achar essa pessoa não dá nada, mas você não sabe com quem ela conversa, quem são os articuladores dela e como que ela pode se transformar numa grande crise, num efeito viral muito, muito forte. Então,
só faz aumentar ainda mais. Deixa aberto, tente responder todo mundo, tente de uma forma equilibrada a resposta para todo mundo. Não padronizada, porque aí demonstra que você não está sendo humano. Isso é um dos pontos bem importantes, né? Se mostrar humano no seu reconhecimento do erro.